Vem cá, você assistiu a treta que rolou naquela série Ilhados com a Sogra, com o rapaz que fez vasectomia, não contou pra mãe e a mãe ficou irada com a nora porque o sonho dela era ser avó. Pois é muito complicado a gente sonhar com algo que dependa de outras pessoas. Por exemplo, se a sua mãe sonha em ser avó, você e o seu parceiro precisam também sonhar em ter filhos, né? E às vezes não é só uma questão de sonho. Tem também pais e mães que vão partir antes dos filhos estarem prontos para engravidar. Então, eles nunca vão conhecer os netos que chegaram a vir ao mundo. Eu te convido nessa noite a me acompanhar numa conversa que tem como tema: uma mulher pode sonhar em ser avó? A minha convidada de hoje, ela foi encontrada por mim lá no LinkedIn, na rede vizinha. Ela é uma executiva muito respeitada, tem uma carreira brilhante e tem uma história pessoal muito emocionante também. Então eu garanto que vocês vão amar ouvir a Thaís. Para quem não me conhece, eu vou apresentar rapidinho. Eu sou Larissa Cruvinel, tô procurando meu livro aqui, não achei. Eu sou Larissa Cruvinel, sou autora do livro A Serenidade da Renúncia, que já foi lido em mais de 7 países. E o meu livro é uma bússola para as mulheres que querem decidir por ser ou não mães de uma maneira estratégica, bem pensada, e não para corresponder esses sonhos aí de parceiros, de mães e pais, de realizar o sonho de serem avós. Então, se você ainda não me segue, semanalmente eu posto conteúdos, chamo convidadas, faço então o convite para você me acompanhar e participar desse bate-papo que promete muito. A Thaís já tá aqui, vou chamar ela para entrar com a gente e vamos dar início à conversa. Oi, Beatriz, AC Braga, todo mundo que tá com a gente, boa noite. Ei, Thaís, tudo bem? Olá, tudo bom, Tudo Larissa? ótimo e contigo. Tudo em ordem. Boa noite. Um prazer falar com você, Larissa. Prazer em te receber aqui. Eu sei que você é muito ativa no LinkedIn, mas eu quis te trazer para cá para ter oportunidade das mulheres que me acompanham te ouvirem. Eu fiquei muito emocionada na nossa conversa. Então vai ser um bate-papo entre amigas aqui, uma roda de confiança. Fica à vontade para se abrir. Perfeito, Eu muito queria bom. que você começasse contando quem é você e respondesse a pergunta que eu gosto sempre de fazer. Você acha que toda mulher nasceu para ser mãe? Não, eu não acho que toda mulher nasceu para ser mãe, porque eu conheço muitas amigas minhas, inclusive, que optaram por não terem filhos e estão muito felizes com a decisão que elas tomaram, né? Mas eu, particularmente, sabia que eu seria mãe. Eu, assim, acho que desde mocinha eu tinha esse sonho de ser mãe e fiquei muito feliz com a minha decisão. A minha filha hoje eu só tenho uma, está com 36 anos, já é uma moça e enfim, estou muito feliz, inclusive com o relacionamento que nós temos. Depois eu vou te contar, mas ela sempre foi muito apegada, porque o nosso núcleo familiar é muito pequenininho, então, Sim, por conta disso, nós sempre convivemos muito próximas, né? E isso criou um laço muito estreito entre nós. bacana. Quando você fala assim que você sempre sonhou em ser mãe, você tem idade de ser a minha mãe. Eu também tenho 36, faço 37 amanhã, vou soprar velhinha. Parabéns! Mas eu queria saber, assim, pensando até na minha mãe, você acha que vocês chegavam a questionar esse sonho? Ou ele era um sonho já tido como para todas as mulheres, assim? Como você vê? Pode ser que naquela época talvez fosse um sonho. Não sei, eu não cheguei a questionar, na verdade. Eu sabia que eu queria ser mãe, como eu te falei, né? Quando eu era mocinha, eu sabia, eu achava que isso iria me realizar, então eu queria, mas não existiu realmente um parar para planejar, pensar qual que seria o momento ideal. A partir do momento que eu me casei, eu deixei de me cuidar, ou seja, se Sim. eu engravidasse em qualquer momento, estaria ok para mim. E aí eu achei que isso funcionou dessa forma comigo.
Legal. Inclusive, hoje pensando, eu acho que o momento em que eu engravidei, talvez não tivesse sido o melhor momento, Hum, né? Porque eu tive problemas pessoais, em função da doença da minha mãe, que depois eu vou te contar, ela teve câncer nessa época, e aí eu não podia me dedicar a ela como eu gostaria, eu estava grávida, eu trabalhava o dia inteiro, eu gostaria de ter ficado mais na companhia dela, ter cuidado sim, dela, né, na verdade, ter sim. dado todo o suporte, atenção que ela merecia. Mas muitas vezes eu não conseguia, eu chegava muito cansada, principalmente no final da gravidez, quando eu já estava bem barrigudinha, era mais difícil. Meus pais não moravam tão perto, então eu tinha que me Sim. deslocar até lá, enfim. Mas foi uma decisão que eu tomei e que eu não me arrependi, porque não sei se faz sentido comentar isso agora, Larissa, mas o que aconteceu foi assim. Quando eu engravidei, a minha mãe já tinha tido câncer de mama, ela já tinha tirado um seio, isso antes inclusive de eu me casar. Ok. Quando eu me casei, ela já estava fazendo tratamento em função do câncer que ela tinha tido de mama, né? E fazendo a químio e tudo mais. Uhum. Depois ela melhorou, ela até achou que estava curada. Nesse período foi que eu engravidei. Mas logo depois ela descobriu que estava com metástase, né? Então ela estava com câncer de novo e tudo mais. Então foi um período delicado, Sim. sofrido para todo mundo. Quando a Vanessa nasceu, foi um período que ela já estava bem debilitada até. Tanto que ela queria muito estar junto comigo no momento que a Vanessa nascesse, estar perto, né? Os avós acho que têm esse sonho, ajudar o filho Sim. naquele momento, tá? Mas ela não conseguia, por exemplo, segurar a Vanessa no colo, ela estava com câncer nos ossos, então ela não podia, inclusive, segurar peso, porque ela podia fraturar um osso. E aí, nesse Caramba. momento, eu acabei dando suporte para ela, porque eu estava de licença maternidade, podia estar em casa, ela ficou em casa comigo, mas eu cuidava dela e da Uhum. Vanessa. Mas foi bom esse período, porque eu estava muito disposta, eu estava muito bem, fisicamente eu estava muito bem. E criança pequenininha dorme muito, né? Tem várias horas de sono. Então, nesse período que a Vanessa estava dormindo, eu podia dar atenção para minha mãe, dava comida na boca dela. Eu até brincava com ela, falava, mãe, estou treinando, daqui a pouco a Vanessa vai ter que comer Nossa. dessa forma, então vou treinar com você. E foi bom, porque eu pude dar um suporte, uma atenção para ela nesse período, que foi um período bem delicado da vida dela, Sem para dúvida. todos nós, né? Sim. Quando a gente conversou, eu te contei, né, que meus pais também passaram por tratamento de câncer. E eu fico pensando, assim, o quanto que num momento onde a gente fala tanto da rede de apoio para a mãe, Uhum. você acabou tendo que se dividir no cuidado com a sua mãe e com a sua bebê recém-nascida. Sim. E que bom que ela dormia muito, mas essa não é a realidade de muitas crianças, né? E que bom que ela também não tinha demandas específicas, como eu tenho amigas que tiveram bebês prematuros e ficou naquela vida de UTI, né? E de acompanhamento na maternidade. Sim. E eu trago isso não é para jogar um balde de água fria nas nossas ouvintes, mas é muito para a gente ter uma conversa muito aberta e jogar real que não existe momento perfeito, né, Thaís? Eu acho que esse é um mito que a gente precisa quebrar. Uhum. Porque por mais que a mulher esteja se planejando, a vida segue acontecendo. Então pode ser que alguém próximo adoeça, pode ser que algo também muito bom aconteça ao mesmo tempo e você fique dividida. Exato. Então acho que essa é uma primeira lição que a gente queria compartilhar aqui. E me conta um pouquinho, nessa parte que você tinha que se virar muito sozinha, e tinha que cuidar da sua mãe, você contou com tias ou amigas? Você tinha alguma outra rede de apoio nesse momento? Eu tinha algumas tias irmãs da minha mãe que, na verdade, elas não puderam ficar comigo, não, porque elas já tinham uma certa idade, uma delas já tinha também netos que ela olhava durante o dia, ela não tinha essa disponibilidade. Eu tinha uma tia solteira, que sempre foi muito próxima, foi minha madrinha, inclusive,
Na verdade, ela ajudou muito a minha mãe. A minha mãe, nos últimos meses de vida, foi morar, inclusive, ela e meu pai, na casa dessa minha tia, que era solteira, tinha um apartamento muito grande, porque aí minha tia ajudava. Minha mãe pouco saía da cama no final da vida. Uhum. Uhum. E aí, quando eu levava a Vanessa lá para casa da minha tia, eu me lembro que a minha mãe, inclusive, adorava, porque a Vanessa ficava, às vezes, na cama com ela, e começava a nascer os dentinhos, e ela ficava, ela queria morder, então ela ficava assim, perto da minha mãe, mordendo a bochecha dela, e ela falava, nossa, eu estou tão feliz que ela fica me beijando, ela falava. Mas a minha tia deu muito apoio, sim. Eu me lembro, inclusive, depois disso, depois que minha mãe faleceu, a Vanessa tinha feito um ano e alguns dias. Ela até viveu mais do que o médico tinha dito que ela viveria, e eu acho que muito até por conta da alegria que ela tinha com a neta, sabe? Legal. Deu um motivo para ela querer viver mais. E aí, a partir do momento que minha mãe faleceu, eu também, nesse período, o meu casamento entrou em crise. Eu acho que muito por conta de todos esses problemas. Eu tinha que me dedicar à minha mãe. O Edson, na época, achava que ele não tinha muito jeito para cuidar de criança pequenininha, então Hum, todo o trabalho ficava comigo. E nesse período, você falou, criança às vezes tem alguns probleminhas de saúde. Logo que ela nasceu, ela não teve, mas passado alguns meses, ela teve muitas infecções de ouvido, a ok. Vanessa. E essas infecções de ouvido faziam com que ela chorasse muito à noite. Ela acho que tinha fome, queria mamar, mas ao mesmo tempo ela não conseguia, porque doía o ouvido. Então, muitas noites eu passei em claro com ela, realmente. Muitas horas eu passava em claro com ela. O Edson pouco colaborou nesse momento, porque ele dizia que não tinha jeito e tal. Então, eu fiquei muito sobrecarregada. E ainda com toda a preocupação na época, né, com os problemas de trabalho, Sim. problemas familiares com a minha mãe. Mas eu penso assim, parece que a gente ganha uma força, Larissa, que é impressionante. É, porque hoje eu penso, né? Como que eu aguentei? Porque, de fato, era uma rotina muito puxada. Eu trabalhava bastante nessa época, eu estava na Spencer Stuart, que é uma consultoria, também eu tinha um volume de projetos bem grande. Chegava em casa normalmente 7h30, 8h da noite, né? Fazia, às vezes, alguns trabalhos até domésticos, tinha que cuidar da Vanessa. E muitas vezes à noite eu passava horas em claro com ela. E preocupada com a minha mãe, gostava de passar sempre na casa da minha tia, seja antes de ir para o trabalho ou depois. Então era uma rotina intensa, mas eu acho que a gente não, nunca Deus dá um problema maior do que a gente consegue suportar, sabe? Eu discordo, mas eu respeito muito a sua visão. Porque, na verdade, eu acho que é um ranço que ainda acontece da mulher guerreira de ir dando conta de tudo, enquanto você tem ali uma parceria que está sendo negligente. Eu entendo que essa força aflora, eu vejo isso em vários relatos, mas eu fico também muito com raiva, sabe? Dessa raiva aflorar e dessa outra pessoa, dessa força, perdão, aflorar e desse outro indivíduo omisso simplesmente seguir, sabe? Eu acho que tem horas que a gente não tem que ser forte, a gente tem que ser brava, a gente tem que dar um, sabe? Mas tudo certo, a gente não tá aqui pra pensar Não, igual, mas se complementar, sem né? dúvida. Não, eu entendo e eu concordo com você, Larissa. Tanto é que, assim, embora eu não tenha ficado brava, até porque tem uma coisa engraçada, né? Eu acho que o amor que a gente tem por um filho é tão grande, é um amor tão incondicional, que você quer ver a criança bem, e você se desdobra mesmo. Mas isso desgastou muito a minha relação, tanto que eu me separei. Logo depois que a minha mãe faleceu, eu me separei. E a Vanessa era pequenininha, e ficamos nós duas. Sim. Durante algum tempo, meu pai até veio morar comigo, ele estava muito abalado com a morte da minha mãe. Ele veio morar comigo, ele ficou algum tempo comigo, alguns anos, aliás, comigo. Ele faleceu de infarto, quando a Vanessa tinha 4 anos. Nesse período ainda ele viveu comigo.
E foi muito bom também para ela ter uma referência até de pai, porque o pai casou de novo, ficou muito ausente, ela teve muito Uhum. referência de pai com meu pai. Então, é um pouco disso, claro, Sim, não é o ideal dos mundos, mas é a realidade, né? é a É a realidade. realidade. Eu queria te perguntar se, assim, perguntar não, se você já ouviu de pessoas assim, que filho segura casamento e você é a prova viva. Eu sou a prova viva, meus pais também se divorciaram um tempo depois. É, o que que faz, na sua opinião, as pessoas acreditarem que filho é um elo que vai segurar um casamento que está fragilizado? Quando, na verdade, o que acontece é um estresse muito maior naquele sistema ali, que era só duas pessoas, e passa a ter mais. Exato. Eu não sei, mas eu sei sim que tem muitas pessoas que. Eu tenho, inclusive, uma prima que ela só se separou depois que os filhos ficaram moços. Depois ela me contou que o casamento dela já tinha se desgastado, já estava ruim há muitos anos, mas ela manteve o casamento porque ela achava isso importante enquanto os filhos eram pequenos e tudo mais. Eu, particularmente, não concordo com ela, eu acho que isso não é saudável nem para a criança. Se os pais Sim. não estão mais juntos, não têm uma relação de confiança, uma relação de amor, eles ficarem juntos se tolerando só por conta da criança não faz o menor sentido. Isso não é saudável nem para a criança, né? Uhum. E hoje em dia, como tem muitos casais que se separam, para a criança também, ela vai para a escola, tem os amiguinhos que também, os pais têm duas casas, o papai tem uma casa, a mamãe tem outra casa, né? Então, isso é uma realidade tão natural para a criança que eu acho que é mais fácil de ela entender também, né? O que eu sempre achei importante é os pais terem uma relação respeitosa, Sim, no mínimo, porque é uma relação para a vida toda, né? Eles vão ser pais daquela criança enquanto eles estiverem vivos. exato. Então, a gente tem que tentar manter uma relação mais respeitosa possível. Então, é isso. Isso eu acho importante. Bacana. Bom, Thaís, a gente falou um pouco desse seu passado e eu queria pular um pouquinho para o presente. E você então tem uma filha que tem a minha idade. Você compartilhou comigo que existe um desejo de ser avó, mas até hoje nada, né? Me conta como que acontece essas conversas? Existe uma cobrança da sua parte? Seja bem sincera, né? Abre seu coração e ajuda quem está ouvindo a gente, porque algumas das pessoas que estão aqui sofrem a pressão e elas estão buscando também dicas de como lidar com isso, né? Sem querer frustrar mães e sogras. Me Sim. conta. Eu acho que esse é, de fato, um tema delicado, porque mexe com muitas emoções, né, Larissa? Tem muitas pessoas que têm uma expectativa grande de que os filhos tenham filhos logo, né? Que os seus filhos, quer dizer, querem ser avós rapidamente, querem curtir os netos enquanto ainda tem saúde, disposição e tudo mais. É muito comum, tenho muitas amigas que me falam isso. Mas eu acho que é uma decisão que tem que ser respeitada e é uma decisão do casal. Então, eu não acho correto ficar insistindo para que eles tomem uma decisão rapidamente. O que vocês acham? Vocês vão ter filhos? Não vão? Quando? Eu acho que no meu caso, ainda eu tenho a sorte de, como continuo tendo uma vida profissional ativa, continuo trabalhando, tendo um volume de trabalho grande, isso me preenche, né? Legal. E eu tenho um propósito grande com relação a isso, de impactar positivamente a vida das pessoas, Legal. dos candidatos que eu interajo. Então, isso me alimenta muito. E talvez por isso, talvez se não fosse esse momento, talvez eu até ficasse mais triste, mais incomodada. Mas eu acho que, de qualquer maneira, mesmo que isso fosse um desejo muito forte, eu não iria de maneira nenhuma impor nada, porque eu acho que tem que ser uma decisão do casal e tem que ser respeitada, né? É, não tem como intervir, né, numa decisão tão séria como essa, né? Sem dúvidas. Então, o que eu tiro de lição aqui é que vale uma conversa muito franca com a pessoa que está cobrando, no sentido assim, o porquê que você quer esse neto?
tá faltando algum propósito aí, né? Que poderia ser ocupado com um novo hobby, ou se o desejo é de ter realmente uma criança em casa, caberia uma adoção por parte dessa avó, que tanto quer uma criança, né? Então, assim, existem caminhos respeitosos de entender, e ainda que não se chegue num consenso, mas que isso não seja um motivo de ruptura, né, da relação. Porque com algumas mulheres que eu conversei, Thaís, acontece assim, da filha ou da nora começar a evitar a ir na casa, ou situações como Natal, ou festas, celebrações, às vezes vai ter uma cobrança do neto como um presente, e Uhum. isso é muito invasivo, né? Então, eu acho super bacana na nossa fala, porque como eu disse, você tem idade da minha mãe e você não tem esse papel com a sua filha, né? De cobrar e de ser invasiva. Não. Coisa que eu, infelizmente, já passei no passado, assim. Eu, inclusive, deixo ela bem à vontade. Eu falo, Vanessa, você tem que estar muito segura do que você quer, seja ter ou não ter filhos. Se vocês optarem por não terem, porque ela fala que ela hoje tem um filho de 4 patas, né? Que eles compraram um Golden, e ela fala, você já tem seu neto? Eu falei, então, legal, meu netinho, como vai meu netinho de 4 patas? Então, é uma decisão dela. Eu tenho uma pessoa que foi minha assistente há muito tempo na FESA, e é uma amiga, e ela tem 2 filhos pequenininhos. Eu Aham, fico morrendo de saudade das crianças, às vezes eu falo, Sara, vou passar aí para visitar teus filhos. Então, a gente tem que curtir as crianças dos amigos, né? E isso é muito bom também. Acho que, legal. não, acho que tudo bem, acho que é isso, né? Legal. Saiu uma reportagem recentemente no jornal O Globo. Uhum. Estou fazendo a cola aqui, que os 60 mais, que não são avós, se sentem privados pelos filhos de viver a experiência. E aí eu queria que você, além da dica que eu trouxe, você teria alguma adicional para os pais e sogros que continuam sendo invasivos, mesmo você, a mulher, deixando claro que não é um desejo para agora. Eu acho que eu acho que é isso que nós falamos, né, Larissa? Eu acho que a gente sabe que é um tema muito delicado mesmo, a gente sabe que é sofrido para as pessoas que querem, tem essa expectativa muito forte de serem avós rapidamente, e que isso elas vão se frustrar, elas vão se decepcionar, Sim, mas elas têm que buscar realmente algo que é, faça com que elas se sintam felizes, né? Alguma outra coisa, um hobby, um passeio, sair com amigas, bater papo. Isso eu tenho visto tanto. Outro dia até eu estava no shopping, falei, nossa, olha quantas pessoas. A gente via mesas assim com pessoas ali da faixa dos 60, 70, de pessoas mais velhas, legal. tomando café, lanche da tarde. Eu falei, olha que gostoso, encontrar uma forma, né, Sim, de passar o tempo ali, super gostoso. bacana. Bom, você me contou também que a sua filha exerce um papel de cuidadora sua, no sentido assim, quando você viaja a trabalho, ela quer que você dê notícias quando chega no hotel, se tá tudo bem, e que às vezes até você pode se sentir um pouco calma, né? Assim, eu não preciso de tanta gente me monitorando. Conta pra gente, assim, como é essa questão da inversão de papel, né? Quando o filho começa a achar que quer cuidar, precisa cuidar dos pais ou proteger. Comenta sobre isso, por favor. Mas é engraçado, porque assim, esse cuidado que ela tem comigo, Larissa, não quer dizer que ela até brinca comigo, que ela fala, mãe, você é tão bem-humorada, você é tão de bem com a vida, que ela brinca, você é a criança da família, você é a sonhadora e tal. Ela é mais preocupada, ela tem um perfil diferente. Ela é muito sensível no sentido de. Sempre foi, desde pequena, tanto que ela escreve muito bem, ela gosta de escrever poemas, poesias, né? Legal. Dá para ela publicar um livro de poesias. Então, desde pequena, ela coloca muito do sentimento dela no papel. E ela tem alguns poemas bem bonitos. Mas eu acho que pelo fato de nós duas termos vivido juntas durante grande parte da vida da Vanessa, mas sempre, muito, tanto que foi engraçado isso que você falou,
porque quando ela já estava ali com seus 20 e poucos anos, teve um dia que eu falei para ela, Van, você não tem esse, ela chama Vanessa, você não tem esse sonho de morar sozinha ou de viajar para o exterior? Não seria legal, né, aperfeiçoar o inglês em outro país? Ela, mãe, eu não tenho esse sonho, porque a gente vive tão bem juntas, é tão gostoso o convívio nosso, que eu não tenho, eu vou fazer aqui mesmo, inglês, estou fazendo, acho que isso me supre, está tudo certo. Ela nunca teve, ela falou, só vou sair de casa quando eu me casar, quando eu for morar com o meu companheiro, não vou sair de casa antes, eu não tenho esse desejo. Certo. E ela sempre teve esse cuidado comigo desde pequena, ela é preocupada mesmo, né? Mas eu aprendi a lidar com isso, acho que isso hoje não me incomoda. Mas eu sei que, por exemplo, se eu venho para o interior, eu chegando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar, Vanessa, já cheguei, tá tudo bem. Porque se eu não ligo, passa 1, 2 horas, ela me liga brava. Nossa, mãe, você chegou e nem me avisou, eu estou aqui preocupada para saber se chegou tudo bem, né? Então, ela tem esse cuidado. Eu achei muito curioso, assim, porque existem alguns relatos já do contrário, do filho não ligar para tanto para os pais ou achar que não precisam de cuidados e, e dos pais sentirem falta, né? Falar, agora que não precisa mais de mim, também não me liga, não quer saber como que eu tô. Então, eu acho muito bacana essas trocas para a gente ver o quanto existem infinitas maneiras diferentes de se relacionar entre mães e filhas. É, e eu estou muito feliz desse bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer vários insights para quem se sente pressionado, para quem passou momentos desafiadores como você, né, no cuidado dos pais, na questão da carreira, do divórcio, e hoje no momento que você se encontra aí sendo a luz, né? Sendo a criança da família, que é muito legal. Você quer deixar alguma palavra final, alguma dica ou seus contatos para quem quiser também contratar os seus serviços? Fica à vontade para fazer um jabá antes da gente encerrar. Ah, que bacana. Bom, é isso. Eu trabalho como headhunter, né? Trabalho em consultorias de executive search, de seleção de executivos, já há 35 ou 36 anos. Estou há 2 anos com a minha consultoria, a Spiria. Sou uma das sócias fundadoras, com alguns outros sócios. Nós atuamos tanto com seleção, mas também com programas de desenvolvimento organizacional de liderança, com base na antroposofia. Meus sócios são muito, muito experientes, têm uma experiência bem interessante mesmo. A gente já tem atendido grandes clientes. E li seu livro, achei muito interessante, viu, Larissa? Achei Legal, muito bacana. Acho que tem insights muito, muito interessantes, de fato, para a gente poder estar conversando. legal. E é isso, é um prazer falar com você e estou à disposição. Se precisarem de alguma coisa, acho que me acham aí como Thaís Kundari no LinkedIn, enfim. Obrigada, obrigada pela presença, pela conversa gostosa, por abrir tanto da sua vida com a gente. E para Obrigada. quem gosta desse tipo de conversa, fica novamente o convite para me acompanhar. E no link da bio tem também um direcionamento para o evento Driblando o Relógio Biológico. É um evento exclusivo para mulheres sem filhos. E a gente vai falar sobre congelamento de óvulos, testes genéticos e outras maneiras que a ciência proporciona à mulher de ganhar aí até 10 anos para poder refletir se ela quer ou não quer ser mãe. Vai ser um evento onde eu estarei acompanhada pela doutora Ionara Barcelos. Olha, Então, deixo o convite. Te agradeço mais uma vez e obrigada a todos que nos acompanharam. obrigada, Larissa.